Olá, eu gostaria de compartilhar com vocês neste dia um versículo bíblico que se encontra em Mateus capítulo 9, versículo 9, dizendo o seguinte: Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: Segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Esse é o chamado de Mateus. Eu queria refletir sobre o chamado gracioso. O que nós sabemos sobre Mateus? Lucas se refere a Mateus como Levi, e sabemos que ele é autor do primeiro evangelho, e que também ele era publicano quando Cristo o chamou. Ser publicano significava algumas coisas. Publicano era aquele que cobrava impostos dos judeus a serviço de Roma. E era uma profissão que lhe garantia uma segurança financeira, que era uma profissão rentável. Os publicanos tinham cabines de pedágio nas estradas e nas pontes. Eles cobravam tarifas sobre tudo que passava diante deles, sobre animais de carga, sobre cartas, carros de transporte. As tarifas eram de acordo com os eixos desses carros, e geralmente essas taxas cobradas pelos publicanos eram taxas abusivas. Dava para o publicano ficar rico com uma profissão dessa. E eu creio que havia muitos judeus gananciosos que cobiçavam uma franquia tributária como a de Mateus. Mas nem tudo é vantagem nessa profissão. Para obter esses benefícios, o sujeito tinha que se abdicar dos seus amigos, da sua religião, da sua família. O publicano, como um judeu que colhia impostos para Roma, ele, além de encher os cofres romanos, podia encher o próprio bolso, mas este não era um ofício considerado digno diante do judeu. Para você ter uma ideia, o publicano era considerado como um traidor do seu povo, mais desprezível até que um herodiano, que era um judeu leal à dinastia de Herodes. O publicano era considerado mais digno de desdém que um soldado romano. E quase todos eles eram desprezíveis, sem princípios, odiosos. O publicano estava na mesma classe de uma meretriz, uma prostituta, ou seja, uma vergonha para a sua família. Ele não poderia servir, por exemplo, de testemunha em um tribunal judaico, porque a sua palavra não tinha garantia alguma. Ele era impedido de entrar numa sinagoga, excluído da religião. Agora você percebe o impacto que Cristo causou chamando Mateus para ser um dos seus apóstolos? E quando nós pensamos no chamado de Mateus, logo nos vem à mente a base para esse chamado, porque foi a mesma base usada para o nosso chamado. Jesus nos chama com base na sua graça. E a graça que nos isenta de qualquer obra meritória, de qualquer merecimento. Porque quem éramos nós antes de sermos chamados por Deus? Quem éramos? Não éramos diferentes de Mateus. Éramos como inimigos da cruz, inimigos de Deus, opositores, desprezíveis, maculados por nossos próprios pecados. Mas Cristo, em sua imensa graça, que é o favor imerecido, nos chamou para a sua comunhão, para sentarmos na sua mesa. Nos chamou para sermos parte de uma família grandiosa, que é a família do povo de Deus. Tudo isso pela graça, meus irmãos. Então hoje eu convido você
a agradecer a Deus pelo chamado gracioso que Ele fez, executa na sua vida. Fomos chamados e resgatados e salvos por essa graça bendita, salvadora, maravilhosa graça de Jesus. Que Deus abençoe nesse dia